Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para quem está começando a mexer com opções, que seria a diferença de opções cobertas e opções descobertas. Isso é no mercado de ações, tá? Porque a gente vai estar falando bastante aqui sobre o mercado de ações nesse canal, então vamos lá, tá? Eu vou tentar explicar de um jeito bem simples para todo mundo entender, então vamos direto ao ponto. O que é uma opção, primeiramente? Primeiramente, só para a gente alinhar, o que é uma opção? Uma opção é basicamente um contrato que te dá o direito, mas não uma obrigação, de comprar ou vender um ativo por um preço específico em uma determinada data, certo? E tem dois tipos principais de ações, que seria a call, que é o direito de comprar, e a put, que é direito de vender. E aí, no caso, tem as opções cobertas, por exemplo. Quando a gente fala de opções cobertas, o que isso significa? Basicamente, é quando você vende uma opção onde você já tem um ativo, para você poder cumprir com esse contrato naquela data, né? Caso você seja exercido. Por exemplo, assim, você vende uma opção de compra de call a coberta, porque você já tem as ações ou o ativo que a opção se refere. Então, isso deve te dar segurança, porque se o comprador quiser exercer a opção, porque ele tem o direito, né? Você já está preparado. Então, por exemplo, aqui a gente tem Vale, que tá em 57,06 agora. No caso, o mercado tá fechado, então não vai dar pra gente comprar. Mas se eu tivesse aqui Vale, se eu tivesse comprado Vale, por exemplo, 100 ações da Vale, a gente tem aqui 57,06 vezes 100. Em tese, eu teria aqui R$ 5.700 em Vale. Então, por exemplo, eu comprei uma opção... Não, vendi uma opção de compra, por exemplo. Aí eu já tenho as ações, tá? Então, no caso, eu teria que comprar aqui, ó, R$ 5.706 de Vale. Não dá pra comprar agora, como eu falei, porque tá fechado. Mas, em tese, eu estaria aqui comprado e ia aparecer o valor que eu tô aqui e meu médio. Aí, no caso, se na data, daqui a 30 dias, por exemplo, eu for exercido, se eu comprei, por exemplo, Vale a 57,06 e vou entregar, sei lá, Vale a 58, por exemplo, 58,21. E aí, se na data de exercício o mercado estiver acima desse preço de strike aqui, que seria o 58,21, eu vou ter que entregar a ação mais barato, né? Então aí, no caso, eu vou deixar de ganhar essa valorização, mas eu vou receber o prêmio e caso a ação caia, eu não vou ter que exercer, né? Eu não vou ser exercido, perdão, mas eu embolso o prêmio do mesmo jeito. Então eu ganhei, por exemplo, 2, 3%. Tá, e aí no caso seria coberta. Por que coberta? Porque você tem a ação. Então toda vez que a gente falar de opções cobertas, isso para o iniciante que nunca nem ouviu o que é isso, a gente está falando de você já ter o valor em caixa. Seja, por exemplo, venda de put, onde você tem o valor, não necessariamente comprado na ação, mas você tem o dinheiro em caixa ali pronto, né? Por exemplo, numa renda fixa ou simplesmente parado na corretora, que fica como garantia caso você precise exercer esse direito. Perdão, caso você seja exercido e você tenha que arcar com a sua obrigação. Você já tem esse valor garantido, se você estiver vendendo put, ou se você estiver vendendo call, né, no caso, você já está comprando ação e vende opção. E aí, no caso, como você já tem ação ali, a sua ação já funciona como garantia. E agora a gente vai falar de opções descobertas. Por outro lado, né, a gente tem as opções descobertas, que é o caso que você tem uma opção sem ter o ativo que a opção cobre. Então, no caso, você não teria o valor da Vale e nem comprado a ação e nem o valor em garantia na corretora, por exemplo. Tá, e aí isso daí é muito, muito arriscado se você não tomar cuidado com o que você está fazendo, porque o perigo ele é ilimitado, tá? O risco ele é limitado. E por que seria isso? Porque, por exemplo, se o preço do ativo subir muito e o comprador ele quiser exercer a opção, você vai ter que comprar o ativo num preço muito mais alto do que a opção. E isso pode causar um grande prejuízo, tá? E é como prometer algo que você ainda não tem. Por exemplo, assim, é como se você fosse vender as opções da Vale, só que você não tem ação. Por exemplo, assim, eu vou te vender um carro, por exemplo. Eu tenho, entre aspas, um carro que eu falo pro comprador que eu vou ter. E aí eu vou segurar esse carro pro cara para ele comprar daqui a 30 dias. E ele paga o prêmio para mim, para eu garantir o carro para ele. Só que, em tese, esse daí seria se o carro existisse, né? Só que o carro, nesse exemplo, ele não existe. Então, você vai vender pro cara um carro que simplesmente não existe. E aí, daqui a 30 dias, ele te deu o valor, ele quer o carro, mas o carro não existe. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Você tá vendendo algo que você não tem. E aí, por isso que o prejuízo ele é ilimitado. E se o mercado ele subir muito, o prejuízo ele fica tanto que você perde o que você tem até o que você não tem. Então, você além de quebrar, na maioria das vezes, né? Você ainda fica devendo. Então, por exemplo, se você tem
10 mil na corretora e você vende a descoberto, sei lá, um valor X de ações e você é exercido, você não só vai perder os seus 10 mil, como você também sai devendo todo o valor que você tinha que ter para pagar. Então, às vezes você sai devendo 100, 200, 300, 500 mil reais. Então, é muito louco isso, né? Inclusive, as corretoras elas têm que se proteger dos clientes com opção a descoberta, porque elas podem quebrar também por causa disso. Então tem que ter margem de segurança, tem que ter um monte de coisa. E é por isso que é tão perigoso, né? Por isso que a galera fala que opções é cemitério de malandro ou coisas assim. Mas é porque isso depende, né? Depende do que você tá fazendo. Tudo, na verdade, nessa vida, galera, depende. Não existe frase bonitinha ou tipo assim, frase de efeito para você tentar descrever o que é o mercado. Tudo você tem que estudar muito para você entender o que você tá fazendo. Nunca escute nada de ninguém e simplesmente, eu escutei que é isso aqui e é isso aqui. Não, você não sabe se é. Você escutou, mas não é porque você escutou que é o que deixa de ser. Você vai saber se é ou se deixa de ser quando você ir lá e você mesmo estudar, entendeu? Por isso que você tem que ter pensamento crítico. Aí, beleza. Acabei de falar das opções cobertas e descobertas. Então, quais são as diferenças e os riscos, né? Já falei um pouquinho aqui, mas vamos de novo. Então, basicamente, a questão do risco com as opções cobertas, como eu falei, você está protegido, porque você já tem um ativo em mãos. Só que com as opções descobertas, o risco é bem maior, porque você pode acabar tendo que gastar muito mais do que com o que você planejava para poder cumprir sua promessa. Né? Por isso que é importante você ter cuidado e entender o que você está fazendo antes de entrar numa estratégia assim, onde você tem a questão do delta aí, praticamente infinito negativo, né? É totalmente desproporcional. Se você quiser arriscar, é melhor que você arrisque proporcionalmente falando assim. Pô, eu tô arriscando X pra eu ganhar, sei lá, infinitamente mais do que X. Então, por exemplo, eu tenho 50 reais aqui e o meu risco total é perder os 50 reais. Então, você não perde o que você tem mais um pouco. Essa seria uma estratégia mais inteligente a se fazer, né? Inteligente a se fazer, perdão. Onde você arrisca 50, mas o seu potencial de ganho ele é infinito. Ele pode ser 100, 200, 500 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Isso é inteligente de se fazer. A probabilidade disso acontecer é baixa? Mas o seu limite de perca é só os 50 reais. Ou perda é só os 50 reais. Não é totalmente o contrário. Por exemplo, eu tenho 50 reais e eu posso não perder só os 50, mas tudo que eu tenho. E isso também pode ir até o infinito, dependendo do quanto o mercado subir, por exemplo, se você estiver vendendo a descoberta. Então funciona mais ou menos assim, tá? Espero que a explicação tenha sido rápido para entender, para te ajudar a entender melhor a diferença entre as opções cobertas e descobertas. Se você curtiu, deixa o like aí e se inscreve no canal, que eu vou estar falando muito sobre opções e como que a gente vai poder usar as opções para rentabilizar a nossa carteira, né? Tem um pessoal que chama isso aí como dividendo sintético, né? E tudo mais, mas venda coberta, opções, é praticamente tudo a mesma coisa, tá? Tudo se resume em vender ou comprar a coberta ou a descoberta e você vai fazer estratégias assim para tentar ganhar mais de um lado, ou às vezes você tem uma estratégia direcional, mas é tudo basicamente a mesma coisa ali, mudando uma estratégia de outra e aí cada estratégia tem o seu risco, tem o seu ponto positivo e negativo. E aí eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente pode mesclar todas as estratégias, né? E tentar potencializar e usar um pouquinho de cada coisa para nossa carteira e montar uma coisa mais sustentável a longo prazo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é meio difícil para quem nunca nem ouviu falar de opções ou algo assim, mas tenho certeza que à medida que você for estudando aí, acompanhando os conteúdos de tanta gente falar isso, você vai entender, né? E também demorou muito tempo para eu entender, mas depois que eu entendi, eu vi o potencial no mercado de opções, que ele é bem forte, né? Apesar de, como eu falei, às vezes ele limita o ganho quando se trata de venda coberta, mas tudo é uma questão de perspectiva, né? Não é uma coisa que é ruim ou é boa. Na verdade, pode ser bom pra mim ou ruim pra você. Uma coisa que pode ser ruim pra mim, pode ser bom pra você. É muito relativo, né? Quando a gente se trata de mercado financeiro, eu sempre falo que é uma coisa muito abstrata você querer ter uma verdade só. Às vezes existem várias verdades e todas elas são verdades, só que pra cada um de um jeito. Eu sei que é meio louco falar assim, mas é basicamente assim que funciona, tá? Tudo depende da perspectiva que você olha. Mas é isso. Então, se inscreve aí no canal. Espero que tenham gostado. Valeu, tamo junto. E bora pra cima entender mais o mercado de ações, tá? Valeu.